Tudo vem a partir de uma pesquisa. Você não vai dar um tratamento a uma imagem assim tão díspare do que você vivencia, do que você pesquisou sobre aquele tema. A intenção, quando você modificar a imagem, é de tornar ela mais bela, mais atrativa, mas dentro de uma pesquisa e dentro de uma combinação com o que está sendo vivenciado. Então, quando a gente faz uma matéria, por exemplo, de moradia e escolhe usar tais e tais efeitos na imagem, aquilo é para causar alguma intenção narrativa também. Então não é à toa, né? Não é escolher qualquer efeito, qualquer tratamento, mas sim a partir da vivência e transformar alguns sentimentos que você tem ou que você absorveu daquele assunto e imprimir na imagem. Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem também tentado evoluir para filmes que tenham menos falas, menos discurso e mais imagem, acreditando no potencial que a imagem tem também de informar e de fazer sentir algo. Eu acho que desse conceito de jornalista que é tão padronizado, se a gente puder discutir o que é jornalismo, talvez a gente se veja mais perto. Mas desse conceito do jornalista como repórter, do jornalista como empregado de uma empresa que vai lá e colhe uma matéria para ser publicada, do jornalista que tem que seguir as regrinhas básicas da objetividade, da imparcialidade, essa coisa assim muito padronizada, a gente está cada vez mais distante. Agora, a gente é jornalista no sentido de que a gente media a informação, então a gente vai até um lugar, vai até uma história, pega ela e passa para outras pessoas, mas isso ela passa pela gente e sofre uma interferência disso, sofre uma interferência de ser resumida. Então, nesse sentido, sim. E no outro sentido que a gente está cada vez mais produzindo filmes mesmo, na ideia de passar no cinema, em festivais de cinema, em salas de exibição. Então, isso difere um pouco do que é os riscos que a gente corre, são, por exemplo, quanto mais repercutem os nossos trabalhos, mais dificuldades a gente tem de acessar fontes oficiais, por exemplo. Porque as assessorias desses órgãos, dessas pessoas já filtram e aí dizem, esse coletivo aqui é um coletivo político e tal, não vamos dar entrevista. Isso dificulta um pouco. Então, isso é ruim, é uma certa perseguição. A gente tem um risco que é a gente escolher uma certa ideologia, um certo aspecto, e a gente é vinculado a isso, quer queira, quer não. Por exemplo, agora a gente está totalmente ligado ao tema de direitos humanos. Então, às vezes as pessoas podem negar o que a gente está fazendo pelo tema que a gente faz e não conseguem discernir a forma de fazer e o tema. Isso também é um risco que a gente corre.